Olá, amigos do 12 Esportes. Estamos no clima da final do Campeonato Paranaense e hoje vamos conversar com o presidente do Maringá, João Vitor Mazer. João, muito obrigado por nos atender aqui no 12 Esportes e queria saber de você a expectativa, como que está Maringá para essa final do Campeonato Paranaense. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aí a todos que acompanham o 12 Esportes. Obrigado aí pelo espaço. Pedro, a cidade está empolvorosa, né? Uma grande final, mais uma grande final que o Maringá traz aqui para Maringá. Da maneira que foi, né? Um jogo tão perto aí, a semifinal da final, e da maneira que foi passando pelo Curitiba, pelo Atlético. Então, deixa essa final ainda mais grandiosa para a gente, né? Então, a cidade está toda mobilizada, ingressos a poucas horas de se esgotarem, desde que a gente está no Maringá, no final de 2016, é a primeira vez que a gente vai conseguir colocar a capacidade total do estádio, porque o estádio passou por anos de restrições de público, né, por causa de obras que tinham por fazer, e agora está tudo liberado. Então, vai ser muito prazeroso para a gente ver aí o WD totalmente cheio. O que significa para esse projeto do Maringá estar nesta terceira final nos últimos 4 anos e neste ano ainda com uma sensação a mais de ter eliminado os dois principais times do estado, Atlético e Coritiba, durante a fase do mata-mata? Significa resultado de um trabalho, né? A gente fala muito aqui no Maringá Futebol Clube, Pedro, sobre merecimento, né? E a gente acredita muito que a gente trabalha para merecer, né? Nós trabalhamos muito esse senso de merecimento, porque o futebol sempre tem um imponderável, a gente não controla tudo, né? A gente trabalha muito e às vezes pode acontecer de no seu nosso dia. E você conseguir ao longo de anos regularidade, mostra que o trabalho bem feito, né, no longo prazo, ele gera resultado em qualquer área que seja, né? E no futebol aqui, que é uma área que sempre tem o acaso, o imponderável, é o dia que você não está muito bem. A gente conseguir a terceira final em 4 anos, 4 semifinais seguidas, para a gente é motivo de muito orgulho e que a gente está no caminho certo, né? E claro que quanto mais resultado a gente atinge, mais pessoas, mais empresas e mais recursos a gente consegue trazer para o projeto e fazer o projeto crescer ao longo dos anos. E esse projeto do Maringá, o que significaria coroar esse projeto com um título de Campeonato Paranaense? Pedro, todo time luta para ter títulos, né? Então, é claro que a gente, como gestor, tem que analisar o longo prazo, tem que analisar as metas macro aí que a gente tem, que é trazer dinheiro para o caixa, quer conseguir ascender nas divisões nacionais, conseguir as vagas que a gente precisa sempre, né? Para estar na primeira divisão, para estar na Copa do Brasil. Mas título é título, né, Pedro? Então, acho que está na hora do Maringá, né, ter um título. Acho que chegou o nosso momento. A gente tem batido aí na trave, né, 2 vezes. Chegamos próximos e agora acho que chegou a nossa hora, né? Vamos trabalhar muito, muito para isso. Mais uma vez, sabemos o tamanho do desafio que a gente tem, né? O favorito dessa final, com certeza, é o Operário, né? Tá com o jogo de volta na casa deles. É um time maior do que o Maringá Futebol Clube, está há anos aí na Série B, né? Teve uma pequena passagem pela Série C de um ano só, mas já voltou para a Série B, um time muito organizado, né? Conhecemos bastante a diretoria ali do Operário, né? A diretoria que a gente admira bastante. É um time, um projeto muito organizado e sabemos o favoritismo deles, mas depois a gente, da fase de grupos, né? Ficar ali na chave para cruzar com Coritiba e com o Atlético nessa ordem e a gente conseguir passar pelos dois, mesmo com o mando de campo sendo favorável para eles, é impossível que a gente não esteja cheio de confiança para essa final, Pedro. E queria falar de um personagem importante, não só nesta campanha, mas também nos últimos anos, que é o técnico Jorge Castilho. É algo raro no futebol brasileiro, que é um técnico há muito tempo, ele é um dos mais longevos do futebol brasileiro hoje em dia. Queria que você falasse um pouquinho da importância do Jorge Castilho para esse projeto e como que faz para segurar um técnico que tem resultados expressivos no cenário do futebol paranaense, também até ali na quarta divisão, na Série D do Campeonato Brasileiro, por tanto tempo.
Eu acho que, como tudo que a gente faz aqui no Maringá Futebol Clube, é o relacionamento, né? Como a gente constrói desde o começo essa relação com o Castilho, né? O Castilho tem uma história no futebol profissional que se confunde com a história do Maringá Futebol Clube. Então, o Castilho é uma pessoa muito íntegra, além de um profissional muito qualificado, técnico, uma pessoa muito íntegra, uma pessoa que tem o lado dela comportamental, que a gente gosta muito. E nós temos um alinhamento muito grande com ele. O Castilho não está aqui tão somente pelo salário, ele está aqui pelo projeto. Lá atrás, quando a gente estava na segunda divisão do Paranaense, o Castilho chegou aqui como auxiliar técnico ainda e passou para treinador, né, que ficou como treinador principal já na segunda divisão do Paranaense. A gente falava de chegar na Série B do Brasileiro, né, que naquela época parecia um pouco leviano até falar isso, um pouco sonhador, e o Castilho comprou essa ideia conosco, e nós estamos trilhando esse caminho juntos, né? Então, eu acho que quando a pessoa ela entende o todo, né? Ela entende o lugar dela de protagonismo, o Castilho tem muita liberdade para trabalhar, nós damos muito respaldo para ele aqui. O time já teve oscilações ao longo desse período e a gente sempre dando retaguarda para ele, tranquilidade para ele trabalhar. Eu acho que nem tudo na vida é salário, né? O Castilho já recebeu diversas propostas, até melhores do que do Maringá Futebol Clube financeiramente, mas eu acho que ele tem bastante cabeça no lugar e sabe o que a longo prazo o Maringá tem uma proposta melhor para ele, né? Uma estabilidade para ele, porque se ele for para outro time também, ele não vai ser o Jorge Castilho do Maringá Futebol Clube, né? E aí vai ficar a mercê aí, de repente, de 3, 4 derrotas, já sai do time. Então, acho que é uma junção de fatores que muito positivos, né? Tanto do lado do Maringá Futebol Clube quanto do lado do Castilho, né? Eu brinco com ele, Pedro, que o Castilho vai sair do Maringá Futebol Clube quando a gente cair da Série A do Brasileiro para a Série B pela primeira vez. E falando então um pouquinho sobre esse cenário do futebol brasileiro, que claro, tem a expectativa para a final do Campeonato Paranaense contra o Operário, mas logo depois tem a estreia do Maringá na Série C do Campeonato Brasileiro. Como que está esse projeto para a disputa da terceira divisão e também para o futuro do Maringá? Qual que é o projeto de vocês? Até onde esse Maringá pode chegar? Onde o Maringá pode chegar não tem limite, né? A gente está vendo aí uma nova fase do futebol brasileiro, né? Eu acho que o Maringá quer ser um dos players dessa nova fase do futebol brasileiro, uma SAF com uma característica muito única, que a gente agora tem explicado mais para as pessoas como que ela funciona, né? Uma SAF com a cara de Maringá, uma SAF cooperativa, com vários acionistas locais, que consegue sustentar o time de futebol é muito caro, essa arrancada até ele virar superavitário, é muito dinheiro que tem que se colocar. E onde o Maringá pode chegar, é onde nós queremos chegar, muito claro, Pedro, na Série B do Brasileiro. É claro que somos um estreante de Série C, Pedro. Nós vamos jogar uma Série C com uma cara aí de Série A, de Série B de alguns anos atrás, né, com algumas grandes equipes aí na Série C que já tiveram por muitos anos na B, até muitos anos na A. Então, a gente sabe o tamanho do desafio, a gente vai chegar com bastante humildade, bastante pé no chão, sem favoritismo, que é o que a gente gosta, né? Mas é lógico, a gente vai chegar com um projeto candidato a subir já nesse ano, mas preparado também para não subir. Mas nunca é demais falar, Pedro, que o primeiro passo da Série C é a gente permanecer na Série C, né? Porque já tiveram vários times que ascenderam e no primeiro ano de Série C eles caíram. Eu acho que a queda mais dolorosa do futebol é a queda da Série C para a Série D, porque a Série D ela é muito difícil de ter o acesso. Então, chegar com bastante humildade, o primeiro passo é fazer a pontuação mínima para não cair, mas o nosso objetivo é se manter entre os 8. A gente está falando muito aqui dentro do Maringá, Pedro, de jogar entre os 8. Não importa a gente classificar em primeiro ou em oitavo. É jogar entre os 8 e ir para o quadrangular. A Série C nós consideramos um campeonato mais justo, né? Porque você consegue ter o acesso apenas com pontos corridos, né? Apesar de não ser igual a A e a B ali, é um quadrangular, mas você não tem mata-mata até o acesso. Então, não tem aquele... lógico, sempre tem aí o revés do futebol, né? Pode acontecer, mas é um campeonato mais factível, vamos falar assim, com uma equipe que tem elenco, uma equipe que está preparada, você fica menos refém do acaso ali do que o mata-mata, por exemplo. Você, claro, falou que o sonho já, o trabalho é para tentar subir neste ano, mas no projeto ali, no longo prazo, para estar consolidado na Série B, quando que o Maringá pretende ali estar consolidado na segunda divisão?
O nosso plano ali de alguns anos atrás era chegar na Série B até 2027, Pedro. Ele continua sendo o plano que está em curso, né? Mais com as conquistas recentes, conhecendo um pouco mais a competição, né? Agora com o Paranaense, a gente está terceira final, quarta semifinal, Copa do Brasil, fomos felizes novamente. Novamente, a gente quer acessar esse ano já, Pedro, mas seguir nosso planejamento lá de trás, seria aí 2 anos aí para a gente estar na Série B, mas é muito difícil fazer um prognóstico desse, Pedro, porque é o futebol, igual nós estamos fazendo o nosso aqui, tem mais 19 tentando fazer o mesmo ali, então tem que ir com muito pé no chão, mas estar apto a, né? Nós temos orçamento ali, vamos falar, nosso orçamento não vai estar entre os 4 maiores, com certeza da série C, nós estaremos ali, acreditamos, tá, Pedro? Comparando com o ano passado, né? A gente fez um bom estudo ali da Série C 2024 e nós acreditamos que estaremos ali entre o 9º e o 10º orçamento da competição. E no ano passado, né, não foram os 4 maiores orçamentos que subiram, né? Então, assim como na Série D, a gente não estava nem entre os 10 maiores orçamentos da Série D ano passado, a gente subiu. Então, a gente acredita que é possível aí. E para a gente fechar, presidente, queria voltar num assunto que está em alta em relação a Maringá, que é a questão do gramado do estádio Willie Davis, sofreu bastante com a questão das pragas. Como que está esse gramado para a final e como que funciona também a manutenção desse gramado? É com o Maringá, é a prefeitura? O gramado esse ano foi o nosso ponto negativo do ano, né? Infelizmente. O gramado não é uma responsabilidade do Maringá Futebol Clube, né? Nosso estádio é municipal. Nós temos mais 2 times na cidade de Maringá que usam o WD, né? Utilizam o WD. Todos os times, eles tinham um acordo aqui com a prefeitura já há 3 anos que todos os times pagam para jogar. Então, cada time custeia ali o valor de R$ 10.000 por dia de partida profissional. Claro que o Maringá é o time que mais joga e automaticamente é o time que mais paga também. E esse dinheiro, ele é revertido em melhorias no estádio, melhorias que a burocracia do poder público faz elas demorarem demais, né? Coisas como hidráulica, coisas que quebram no banheiro, como válvula, como porta de banheiro. Os times vão sempre arrumando essas coisas no WD. Fizemos várias ao longo dos anos, né? Tem toda uma pressão de conta disso. E o gramado e a iluminação são atribuições da prefeitura, né? Então, a licitação ela terminou ali em outubro do ano passado, teve a troca de gestão e não foi feita uma nova licitação em tempo hábil. Para piorar a situação, né, tivemos a questão dos aspersores, que tinham algumas unidades ali quebradas, que não foi detectado pelas pessoas que cuidavam do gramado, né? A licitação não estava em vigor, até ano passado era uma empresa terceirizada que cuida de alguns outros gramados de outros times profissionais do Paraná também, e outros gramados de Maringá, então tinha bastante know-how para fazer aquilo. E a praga também, né? A tal da paquinha ali, né? Então ficou essa situação ali, foi se agravando, e nós há 2, 3 semanas, mais ou menos, em conjunto com a prefeitura, estamos mais próximos disso, né? Até o nosso vice-presidente, Rafael Dacome, está pessoalmente cuidando desse caso, e nós estamos aí apoiando a prefeitura, ajudando a prefeitura, entendendo o momento, né? Acho que a gente não gostaria disso, né, Pedro? Não é o que a prefeitura quer fornecer para o Maringá Futebol Clube e para as demais equipes, nem para o Maringá, e muito menos é o que o Maringá quer apresentar para o Campeonato Paranaense, porque nós somos defensores do Campeonato Paranaense do mais alto nível possível. Então, nós nos orgulhamos muito de apresentar esse gramado para receber as equipes, mas temos bastante convicção que isso não vai se repetir aqui em Maringá e que para a Série C esse gramado já vai estar não em 100% por causa do tempo de maturação das novas placas, mas ele vai estar ali já em uns 90% para a Série C e vai chegar nos 100% em breve. E agora temos um alinhamento com a prefeitura que vamos estar em monitoramento constante, colaborando com a prefeitura para que nem isso, né, que foi bem grave, mas nem outras coisas menores voltem a acontecer. E por parte da prefeitura eu estou vendo ali bastante empenho, bastante energia e vontade de fazer acontecer. Gramado sintético é uma opção para o Willie Davis? Olha, Pedro, o Willie Davis não é nosso, né? Então não somos nós que decidimos. Se você quer saber a minha opinião, João Vitor, eu não sou muito a favor do gramado sintético no momento, né? Então pode ser que minha opinião mude no futuro,
e pode ser que chegue um estudo e veja que é a melhor solução para o WD. Eu não sou, pessoalmente, não sou muito a favor do gramado sintético, por causa de tudo que é discutido aí, né? Todos nós que gostamos de futebol acompanhamos aí o futebol. E também, Pedro, não é uma questão do gramado sintético, as pessoas às vezes acham que faz o gramado sintético e não se preocupa mais com o gramado, e não é verdade, né? Tem que dar manutenção, tem que colocar a fibra de coco, tem que fazer todos os cuidados necessários, que também tem um custo ali para manter um gramado sintético de boa qualidade, porque quando a gente fala em sintético, existem gramados e gramados, né? Tem gramados sintéticos que são péssimos e gramados sintéticos que são ótimos. Então, eu acho que, assim, no momento não, tá, Pedro? Acho que no momento não é a discussão, e eu acho que a questão dele ter ficado assim não é porque ter 3 times, não é porque foi feito excesso de treinos, até porque os demais times de Maringá nem estão jogando, e já teve épocas de jogar os 3 ao mesmo tempo, o gramado não ficou assim. A questão de agora foi realmente a praga e foi realmente os aspersores, muito mais a praga do que os aspersores. Então, acho que não é o momento assim de falar, precisamos de um gramado sintético. Acho que dá para levar aí mais um tempo. O maior foco da prefeitura aí agora, nesse ano, está sendo na iluminação, de fazer a troca aí, como todos os estádios estão indo, fazer a troca por iluminação de LED. Essa que é a conversa que está mais em alta ali da prefeitura com os times. Tá certo, então, presidente. Muito obrigado por atender o 12 Esportes nesta correria na véspera da final do Campeonato Paranaense. Boa sorte para o Maringá nessa decisão. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo espaço aí. E todo mundo que está assistindo aí, vamos torcer para o Maringá levar seu primeiro título paranaense. Vamos junto. Tá certo, então. Esse é o João Vitor Mazer, presidente do Maringá aqui no 12 Esportes. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.